Origem africana. Ressalto mais uma vez que se Umbanda é uma religião nova, seus valores religiosos fundamentais são ancestrais e foram herdados de culturas religiosas anteriores ao cristianismo. Salientamos que ela tem na sua base de formação os cultos afros, os cultos nativos, a doutrina espírita kardecista, a religião católica e um pouco da religião oriental, do budismo, do hinduísmo e da magia. Esse é um texto de Rubens Saraceni, do livro Umbanda Sagrada, publicado pela editora Madras em 2001. Com esse texto, que está também no livro História da Umbanda, eu começo esse bloco falando sobre a origem africana da religião de Umbanda. Então, nós vemos na nossa religião muitos elementos da cultura afro, e isso, inclusive, fez com que alguns autores e alguns pensadores e praticantes da religião de Umbanda, alguns chegaram a pensar que a religião veio da África, justamente por conta de elementos da cultura africana presente na religião de Umbanda. Então, uma das questões que evidencia o fato de a Umbanda ser uma religião brasileira, além dos fatos históricos que provam e comprovam o momento do seu nascimento, da sua origem enquanto religião, é a questão de que esta religião ela é todinha cantada e musicada em língua portuguesa. Então isso mostra que é uma religião brasileira. O umbandista tem orgulho de praticar uma religião brasileira que faz parte da sua cultura, que une todos esses valores da cultura brasileira. Mas a gente tem, por exemplo, a própria palavra Umbanda não é uma palavra nova. Não é uma palavra que foi criada, inventada para identificar uma nova religião. A palavra Umbanda já existia e essa palavra ela é falada na língua quimbundo que existe em Angola. Então lá, naquela região da África, a palavra Umbanda diz respeito à prática de um xamã dessa cultura angolana. Esse xamã, esse praticante de uma fé mística e de magia, de coisas inclusive muito semelhantes com o que as entidades fazem na religião de Umbanda, esse xamã africano ele é chamado de Quimbanda, que não é a Quimbanda brasileira. É uma prática xamânica. Esse sacerdote Quimbanda faz uma prática de cura, uma arte espiritual que é chamada de Umbanda. Tem semelhanças com a religião de Umbanda? Há semelhanças, mas não é a mesma coisa. Ser semelhante não é suficiente para dizer que é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. A religião católica é semelhante à religião evangélica, porque as duas são cristãs, mas são duas religiões totalmente diferentes, com valores similares. Então, a Umbanda tem algo em comum com a maioria dos cultos afros. O que é que ela tem em comum? A mediunidade. No caso, a palavra Umbanda tem uma origem linguística na língua quimbundo, mas a origem da palavra Umbanda não é a origem da religião de Umbanda. Até porque, vamos fazer um raciocínio. Esta palavra está na língua quimbundo, que é falada em Angola, na qual tem uma cultura religiosa. Agora, os orixás, a palavra orixá,
vem de uma outra região da África, que é a região que fala a língua iorubá, que tem a cultura nagô e que corresponde a uma boa parte da Nigéria. Então, dentro da religião de Umbanda, talvez um dos elementos mais fortes da cultura afro seja a presença dos orixás, que são divindades de Deus que têm origem em Deus, mas que culturalmente os orixás vieram da África, desta região nagô-iorubá. Agora, o culto de orixá, este culto puro, como uma busca à cultura de orixá africana, é o que se pratica no candomblé. Então, o candomblé vai reviver a cultura nagô-iorubá. A Umbanda não faz questão de reviver a cultura nagô-iorubá. A Umbanda não faz questão de reviver a cultura religiosa angolana. A Umbanda não faz questão de ser uma prática africana. Ela é uma prática que tem influências dessa cultura africana. Pois nós chamamos, por exemplo, Deus, aqui na religião de Umbanda, nós o chamamos de Olorum. Olorum quer dizer o Senhor do Orum. Orum é o céu. Então ele é Deus, é o Senhor do Orum. Ou Olodumare, o Senhor Supremo dos nossos destinos. Este nome de Deus está na língua nagô-iorubá. Mas também chamamos Deus de Zambi. Zambi, que quer dizer o poderoso, o todo. Zambi está também na língua quimbundo, falada em Angola. Mas também chamamos Deus de Tupã, na religião de Umbanda, que vem de uma cultura tupi-guarani. Ou chamamos Deus simplesmente de Deus. A questão é, para nós não faz diferença. Todos os nomes de Deus representam o todo, o sagrado, o mistério. E isso diz que a Umbanda é uma religião universalista, que recebeu várias influências e que faz uma leitura, um código de leitura dessas influências, no qual o orixá é uma divindade afro que está lado a lado com um santo católico ou com um anjo. Não importa se chama Deus de Olorum, de Zambi ou de Tupã, mas é inegável a presença da cultura afro na Umbanda, principalmente na manifestação do preto velho, na incorporação do preto velho, que ele traz em si esse valor de não apenas o valor cultural afro, mas o respeito às diferentes culturas. Então, ao longo da história, na religião de Umbanda, houveram sim autores que defenderam a ideia de que a Umbanda é uma religião africana ou que teve origem na África, assim como outros defenderam outras vertentes e outras origens. Só para a gente ter uma ideia, em 1941 aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Umbanda. A gente vai falar sobre esse congresso quando chegar nos períodos de expansão da religião, mas só para citar, nessa época, em 1941, nesse congresso, a autora e a umbandista Marta Justina afirmava que todas as religiões vieram de outros países. Portanto, a Umbanda também teria que vir de um outro país. Na opinião dela, veio da África. Então não se tinha ainda esse conceito de que havia a possibilidade de se criar novas religiões, de fazer novas religiões. A Umbanda é possivelmente a primeira das religiões brasileiras, porque ela surge logo depois da proclamação da República. Antes da proclamação da República, não era possível praticar outras religiões, porque o país era oficialmente católico. Então, se a Umbanda é a primeira ou uma das primeiras religiões brasileiras, no entanto, a gente não pode afirmar que a Umbanda é a única religião brasileira. Isso não é verdade, porque o Daime também é uma religião e é brasileiro, porque o Catimbó
também é uma religião e é brasileiro. Então, a Umbanda é uma religião brasileira, mas não é a única religião brasileira, possivelmente uma das primeiras. No mesmo congresso, o Dr. Batista de Oliveira afirma: Umbanda veio da África, não há dúvida, mas da África Oriental, ou seja, do Egito, do reino dos faraós, do rio Nilo. Diamantino Coelho Fernandes diria, também nesse congresso, o Diamantino diria: Umbanda veio da África, mas a sua origem é mais antiga ainda, é lemuriana. Isso a gente vai comentar num outro bloco. Mas o maior defensor da origem afro, da religião de Umbanda de todos os tempos, o maior defensor foi Tata Tancredo, que em 1951 publicou um livro chamado Umbanda, Doutrina e Ritual. Tata Tancredo também esteve à frente de uma federação de Umbanda. Ele foi muito popular no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Até hoje, Tata Tancredo é reverenciado como alguém que foi um expoente na religião de Umbanda, e ele defendia que Umbanda vinha da África. E aqui eu tenho uma passagem de Tata Tancredo, em que ele diz assim, ele afirma, vamos ver aqui só para pegar a referência certinho, esse texto é do livro Doutrina e Ritual de Umbanda, de Tata Tancredo. Afirmação de Tata Tancredo, que está aqui na História da Umbanda, página 53. Afirmação dele: uma das maiores confusões em que esses senhores incorrem é sobre a interpretação da palavra Umbanda. Muitos pensam, erradamente, ser a Umbanda uma nação. Nação, só uma observação, nação são as diferentes vertentes dentro do candomblé. Então você tem candomblé de Angola, candomblé queto, você tem candomblé ou segmentos afro-brasileiros de diferentes nações. Eis um conceito totalmente errôneo. Aí afirma Tata Tancredo: Umbanda é uma seita. Diga-se de passagem, seita é um grupo de pessoas que se afasta de uma religião original e forma a partir desse grupo algo que contesta aquela religião. Esse é o sentido original da palavra seita. Hoje em dia, a palavra seita é usada para caracterizar grupos de pessoas que têm práticas religiosas que de alguma forma desrespeitam o ser humano ou que vão contra a ética ou contra o bom senso, alguma prática que é feita às escondidas. Mas Tata Tancredo aqui afirmava: Umbanda é uma seita professada dentro dos cultos afro-brasileiros, e dentro dela, da Umbanda, existe o Omolocô, o Queto, Nagô, Cabinda, Angola e outras mais. Então, na ideia de Tata Tancredo, a Umbanda englobava dentro dela todas as outras religiões afro-brasileiras. E ainda acreditava que a Umbanda era uma seita. Então, esses são conceitos, mas conceitos que ao longo do tempo vão caindo por terra. No momento que você toma conhecimento da história da religião de Umbanda, como uma religião brasileira, que bebeu e tem sim influências de culturas africanas, mas que se ressalte. Primeiro, que Umbanda não é seita porque não temos nada a esconder, e a religião não nasceu para se opor a nenhuma outra religião, pelo contrário. Umbanda é uma religião que afirma, afirmação de Umbanda, que Deus está em todas as outras religiões. Então, dessa maneira, ela nasce e nenhuma das suas raízes é mais importante que a outra. Então, há uma raiz, uma influência cultural afro na Umbanda? Há, mas essa influência não é mais importante do que a influência cristã, do que a influência espírita, do que a influência indígena e todas as outras influências ou raízes. Há semelhanças entre a Umbanda e o Candomblé? Há. Qual semelhança? Tanto a Umbanda quanto o Candomblé têm mediunidade e é possível dar manifestação para o orixá.
Assim como há outras semelhanças entre Umbanda e Candomblé, a própria presença do elemento orixá e a semelhança entre a Umbanda e os cultos angolanos, a semelhança, inclusive a forma de tocar. Quando se toca atabaque na Umbanda, tocar atabaque com as mãos é uma forma angolana de dar o toque. Há uma semelhança da Umbanda com um culto afro-banto chamado cabula. Há, sim, semelhanças. Mas que fique muito claro, o que é parecido não é igual. Ser semelhante não quer dizer que é a mesma coisa. Então, Umbanda é parecida e semelhante com muitas outras formas de religião e mediunidade, mas uma coisa é uma e outra é outra. Umbanda é uma religião única e brasileira, que tem sim uma influência afro tão importante quanto as outras influências. Eu quero salientar a importância de acompanhar o curso com a leitura do livro História da Umbanda. Esse livro faz parte do curso e é literatura necessária para o bom acompanhamento de todas as aulas. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo bloco.